Meu nome é Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos fazendo já há algum tempo comentários da carta de Paulo aos Romanos e chegamos no capítulo 10 e esse capítulo traz alguns ensinos com respeito ao Evangelho muito importante para nós, né? A compreensão disso aqui. Nós vamos começar lendo e comentando. Capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo já vinha falando disso, né, nos capítulos anteriores, problema de Israel, povo escolhido, né, desde Abraão, e que acabaram não entendendo, né, não entendendo o plano de Deus para a salvação dos homens. Aqui ele fala que eles tinham, Paulo fala de Israel, do povo de Israel, né, dos judeus, como um povo que tinha zelo, mas que não tinha entendimento. Essa palavra entendimento é muito importante aqui nesse capítulo. E aí ele chega no 4, verso 4, e diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, aquela lei de Moisés, a lei que Moisés criou, e é muito interessante porque as pessoas às vezes elas fazem uma confusão, elas não distinguem a lei de Deus expressa naquelas tábuas que Moisés desceu com ela no Monte Sinai, chamados 10 mandamentos, né? Que continha a essência da lei de Deus. E você lembra que Moisés encontrou, né, os líderes das tribos que haviam ficado no meio do caminho e pela demora de Moisés fizeram um bezerro de ouro, estavam adorando. E você lembra que Moisés ficou muito enfurecido e quebrou as tábuas. Depois ele vai ter que voltar lá de novo e trazer novamente essas tábuas, mas havia algo novo aí. Moisés vai criar leis, né, que a Bíblia chama de lei de Moisés, o Novo Testamento é chamado de lei de Moisés, e muita gente que lê as Escrituras não consegue fazer essa diferença. E muita gente hoje, né, mesmo no tempo dos apóstolos, haviam aqueles que acreditavam que os cristãos deveriam ainda ser obrigados a obedecer à lei de Moisés, sendo que essa lei foi feita justamente, a lei de Moisés foi feita justamente pela incapacidade que o povo tinha de obedecer à lei de Deus. A lei de Moisés era dura, ela tinha até um sentido pedagógico, né? Porque no final das contas, o propósito da lei era mostrar aos homens que eles precisavam de um Salvador, já que eles nunca conseguiriam obedecer essa lei. Eles nem estavam prontos para obedecer a lei de Deus e nunca conseguiram obedecer a lei de Moisés. E aí é que a gente consegue entender que o fim da lei é Cristo, que o grande propósito da lei era fazer com que aqueles que tentavam obedecê-la chegassem à conclusão que precisavam de um Salvador. Essa é a grande questão. Por isso que o fim da lei é Cristo.
Qualquer pessoa que fosse honesta, humilde, sincera, e essa é uma questão que diferencia os homens, né? Porque existiam aqueles que tinham muito zelo e que inventavam uma porção de coisas para tentar obedecer essa lei e nunca reconheciam que eles não conseguiam. Ao contrário, né? Tentavam mostrar para os homens que eram fiéis, obedientes à lei. Mas quem era sincero, quem realmente tinha um coração sincero, via que não era possível. E é aí que entra a questão da graça. É aí que entra a questão do Salvador. A gente percebe que o propósito da lei era mostrar a necessidade de um Salvador. Verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Ou seja, a vida dependia da perfeita obediência. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas no teu coração, quem subirá ao céu, isso é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que a justiça que é pela fé, ela não coloca sobre o homem a responsabilidade ou o meio de trazer o Salvador. Porque também essa não é a relação correta. Porque muitos acreditam que Jesus é Salvador dos que obedecem. Presta bem atenção nisso aqui. Que o favor de Deus vem a nós por algo de bom que Deus vê em nós, no sentido de que somos obedientes, que somos zelosos, que somos esforçados. Há essa ideia, né? E essa ideia permeia muito o ambiente religioso. Que se eu obedeço, que se eu me esforço, que se eu faço a minha parte, e até a oração muitas vezes é usada como isso, né? Se eu orar, Deus vai fazer, por causa da minha oração. E isso é assustador, porque isso não é a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé não coloca sobre nós a responsabilidade de trazer o Cristo, né? E nem de descer ao abismo para que tornar a trazer dentre os mortos. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que a fé não é assim. A pessoa que recorre à fé é porque ela já sabe que ela não tem nada o que fazer. Ela já sabe que é impossível para ela a justiça que vem da lei. Mas aqui diz: a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Que palavra é essa? Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso que Paulo está querendo dizer mostra que a única coisa que sobrou para nós na salvação é crer. E isso tem por trás um reconhecimento da nossa parte, da nossa incapacidade. Você lembra lá da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo caiu em si mesmo, é preciso que nós chegamos a esse ponto de cair em nós mesmos, de reconhecer que nada podemos fazer, de reconhecer que não são nossas obras de justiça, que nós não as temos, que não é o nosso esforço, não é porque nós somos bons religiosos, mas é porque Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E resta-nos nos render
ao senhorio de Cristo. Aqui, senhorio de Cristo tem um significado muito importante. Mostra que ele é o autor e consumador da nossa fé. Mostra que a salvação é obra única e exclusiva e completa dele. Foi o que ele fez por nós é que nos salva. Resta-nos apenas crer e confessar. Confessar que somos incapazes de nós mesmos alcançar o favor de Deus. Confessar que a nossa salvação não vem de obras, não vem de nada bom que nós fazemos, mas vem do que Jesus Cristo fez. Isso é o Evangelho. Isso é o entendimento de Paulo do Evangelho. A saber, verso 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Está ligado àquilo, né, que Joel fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Os que o invocam. Os que confessam que ele é o Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Paulo está fazendo aquela citação do profeta Joel, né? Como, pois, aí Paulo fala uma coisa interessante aqui, a partir do verso 14. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Aqueles em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Paulo está falando aqui sobre a obra que nos foi dada. Veja bem que não são obras para atrair a graça de Deus, não são obras para que através dela nós sejamos salvos, mas a obra agora do reino de Deus é anunciar que todos os homens são pecadores, que todos os homens estão longe de Deus, mas que Deus se aproximou dos homens enviando seu Filho, que Deus enviou seu Filho para nos salvar, e que a salvação vem dele para todos. Essas são as boas novas que temos que anunciar. Mas infelizmente muitos continuam apelando para a necessidade da justiça própria. É como se a religião dissesse, olha, vocês são pecadores e agora vocês precisam viver e obedecer e fazer as coisas que precisam ser feitas, e batizar, ir à igreja, frequentar, obedecer aos seus pastores, seguir as normas, ter um alto nível moral, e aí sim vocês serão salvos. Esse não é o evangelho. Ainda que Deus transforme as pessoas, mas essa transformação é obra dele, que ele faz nos salvos, que foram salvos ainda pecadores, que foram salvos porque ainda pecadores entenderam, tiveram entendimento de que nada podiam fazer para atrair o favor de Deus, mas que Deus já tinha amado o mundo, amado as pessoas, e enviado seu Filho para nos salvar. Essa é a mensagem que Paulo pregava, e ele diz que essa é a mensagem que nós devemos anunciar. Deus nos envia ao mundo, onde nós estamos, com essa única e poderosa mensagem, que Deus enviou seu Filho para salvar a todos os pecadores. O Evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde ele encontrou provisão.
Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Desde o Velho Testamento, Deus tem enviado os profetas justamente por causa das contradições, né? Aquele povo que se dizia povo de Deus, e era o povo de Deus, mas que dizia fiel, obediente e não era. Estavam totalmente tropeçando na lei, tanto na lei de Moisés, obviamente, quanto na lei de Deus. E o que acontece aqui? Deus enviava os profetas para dizer: olha, povo, vocês estão errados, vocês têm que arrepender, vocês têm que... E o que era isso? Vocês têm que cair na real e entender a necessidade de um Salvador, de que Deus é o Salvador. Que Deus não é alguém que nós temos que fazer algo para atrair o seu amor, o seu favor. Muito pelo contrário, Deus ama os pecadores e enviou o seu Filho para salvá-los. Esse Jesus que foi morto desde a fundação do mundo. Mas o povo nunca entendeu, né? A grande parte do povo continuou buscando a justiça que vem da autojustiça, né? Continuou com suas crenças, com suas crenças em si mesmo, crença na lei de Moisés, que a lei de Moisés poderia trazer isso, mas eles simplesmente não deram ouvidos, como muitos não dão até hoje, né? Esse é o grande problema que impede que todos sejam salvos, ainda que Jesus morreu por todos, é que muitos ainda confiam na sua religião. E quando eu digo confiam na sua religião, eu estou querendo dizer, confiam nos seus esforços de agradar a Deus pelas suas boas obras, pela sua própria justiça. Que Deus nos ajude a entender, e realmente entender que somos salvos por aquilo que Cristo fez. Que não há nada em nós que atrai a graça de Deus. Que não fomos eleitos porque somos esforçados. Que a nossa eleição tem muito mais a ver com o fato de que nós respondemos à graça de Deus com a fé. E isso é muito mais do que... Isso não é mérito, isso é demérito, né? Isso é o fato de nós reconhecermos que não temos mérito, que nos leva a crer. Ou seja, crer é a resposta que nós temos para a nossa não justiça. Para o nosso reconhecimento de que não temos justiça própria. E assim aceitamos a salvação que Deus nos dá, o único meio para que cheguemos a viver eternamente com Deus. Que Deus nos abençoe.